Muito boa tarde. Como vão vocês? Curtindo o sábado? Um dia que sem dúvida nenhuma tem um outro ritmo, né? Diferenciado dos outros dias da semana. Claro que na vida de cada um tem um significado, tem um ritmo, mas sábado é sábado. Para os jovens tem outro, para os aposentados tem outro significado. Quando está sol tem um significado, quando não está, quando está chovendo tem outro, não é? Mas é um dia com um outro ritmo. Porque a quebra de ritmo é fundamental para a nossa semana, assim como também para o nosso dia. As coisas não se dão linearmente o tempo todo. Tudo apresenta ciclos e todos os ciclos pressupõem um momento de transição entre eles, um momento de respiro, um momento de introspecção, de avaliação, de preparação. Tudo isso é o que podemos potencializar pela oração. Se nós dormimos mal, tivemos uma péssima noite, e antes de levantar, antes de começar as coisas do dia, não fizermos uma parada, uma reharmonização, a tendência é que a noite ruim produza um dia péssimo. Depois o dia péssimo produza uma noite pior ainda. E quando que isso para? Só para quando nós tivermos consciência do que estamos fazendo e alterarmos o nosso padrão vibracional. Numa expressão mais sintética e com muito mais autoridade, vigiar e orar. Observar as próprias vibrações e melhorar essas vibrações. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A oração que nos impulsiona a uma melhor atitude, a uma melhor ação durante o dia, que depois vai nos trazer uma noite de sono muito mais tranquila, com a consciência de termos feito o possível, o melhor por nós mesmos, pelos outros, que vai nos propiciar um outro dia ainda melhor, porque conseguimos descansar de consciência tranquila. Saímos do quanto pior, pior, para o quanto melhor, melhor. Isso é o que faz a consciência de nós mesmos e a prática de nos melhorarmos. Oração, ação, vigiar e orar. Hoje nós viemos continuar no capítulo 28, o item através do qual Kardec nos estimula a conquista da submissão, da resignação, da aceitação. Ele faz um mesmo prefácio e várias orações. Nós fizemos uma e agora vamos para a segunda oração. Lá no item 32 do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós queremos antes falar de um mito, de uma crença ilusória que nós temos. Queremos todos nos fortalecer, mas temos uma ideia muito equivocada do que vem a ser força. Segundo a razão, segundo a psicologia, segundo a física, segundo a psicologia, segundo a espiritualidade, tudo conflui para um mesmo pensamento. Vamos lá.
A física há muito tempo tem feito um estudo da resistência dos materiais. A resiliência é a capacidade de um certo material sofrer pressões sem sofrer danos. Um objeto de plástico, por exemplo, ele é resiliente na medida em que ele sofre uma pressão, mas quando essa pressão cessa, ele volta à sua posição original sem sofrer danos. O plástico é um material altamente resiliente. Nós, na nossa crença, no nosso pensamento, o vidro seria mais valoroso porque mais duro, mais forte. Só que o vidro tem um comportamento muito diferente quando sofre pressão. Se nós tivéssemos duas garrafas, uma de plástico, uma de vidro, e soltássemos as duas aqui, de uma certa altura, o comportamento quando elas caíssem no chão das duas seria muito diferente, porque o plástico é muito mais resiliente que o vidro, apesar de, na nossa crença, o vidro ser mais forte. O princípio feminino e o masculino também expressa essa nossa crença ilusória, já partindo então para o campo do comportamento. A prova de que os homens quebram, vamos dizer assim, muito mais do que as mulheres, está no próprio sistema carcerário. Nas penitenciárias, a cada 10 pessoas, 9 são homens. E por quê? Porque o homem é ensinado a ser duro, na ilusão de que ser duro será forte. Não leva desaforo para casa, não conversa sobre emoções, não externa emoções, não pede ajuda. Essa é a construção do masculino na nossa sociedade. E isso faz com que o homem estoure muito mais, exploda muito mais através da violência para os outros, do consumo de drogas, do consumo de bebida alcoólica, das explosões as mais variadas, porque o homem é mesmo uma panela de pressão cuja válvula foi entupida pela proibição, pela interdição à manifestação do sentimento. O que é permitido para a mulher, homem que homem não chora. Não é? Essa frase espelha muito bem essa interdição, essa proibição ao sentimento. Muito interessante como esse mito vem se sustentando, vem se reproduzindo, apesar de ser completamente mentiroso, desde o campo da física até o campo do comportamento. Por exemplo, na biologia, um terceiro campo do conhecimento, Darwin já esclareceu que na evolução, na teoria da evolução das espécies, ele já descobriu que não sobrevivem as maiores espécies, as mais musculosas, com maiores garras, com melhores dentes. Não são esses pseudo mais fortes os que se revelam efetivamente fortes ao longo da história. As espécies que sobrevivem, que resistem mais, são aquelas que têm maior capacidade de adaptação. O que nem sempre ocorre com os maiores, como nós vimos com os dinossauros, todos eles extintos. Quanto mais rígido, quanto mais duro, na física, no comportamento, na biologia, mais quebra, mais os seres
violentam e se violentam, menos eles resistem às pressões do ambiente. E nós, que estamos na transição planetária vivendo como nunca sob pressão, precisamos quebrar esse mito, ganhar adaptabilidade, flexibilidade, parar com esse mito tão masculino, tão heróico, desse falso heroísmo que compõe esse mito da crença, de que ser forte é aquele que impõe a sua vontade sobre os outros. Ora, é claro que esse que busca impor a sua vontade sobre os outros encontra outros também que também querem o mesmo, fazendo com que surjam os grandes choques, os grandes conflitos, as grandes violências. A fonte da violência está nesse mito ilusório da força como o duro, o que se impõe, o rígido, o violento. Esse seria o forte, mas não é verdade. Um dos motivos do homem ter menos expectativa de vida do que a mulher, o homem vive menos que a mulher, são exatamente as chamadas causas externas, que são os variados campos de mortes causadas por nenhuma doença, por acidentes e pelos fenômenos próprios da violência. Nós precisamos nos flexibilizar, parar com esse mito de impor a nossa vontade, aprender com Jesus o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aprender a ler o mundo, nós que na nossa dureza, na nossa teimosia, na nossa rigidez, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Precisamos aprender a perceber, a ler o mundo, a ler as pessoas, a entender o que Deus está querendo dizer para nós e dizer junto com Ele: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Outra reflexão fantástica nesse sentido, que nos ajuda a remodelar, a quebrar esse mito ilusório, é de Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá nos ensina que a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, como sempre pareceu a esse mito da força, esse mito da guerra, esse mito da violência, esse mito da masculinidade. As questões da vida nunca estiveram, a vitória da vida não está em vencer uma outra pessoa. A questão da vida não está entre nós e o outro. Não é isso que determina o nosso sucesso na vida, absolutamente. Ela diz então, a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, sempre esteve entre nós e Deus. Nós e nossa consciência, nós e o amor, nós e Deus. Tudo converge para esse modelo mais flexível, mais fluido, mais feminino, mais adaptável, mais resiliente. Tudo converge para nós aprendermos a aceitarmos, a buscarmos e aceitarmos a vontade de Deus para cada situação, não como aceitação inerte, paralisada, mas como quem sabe ler o ambiente, como um velejador que sabe ver a direção dos ventos e toma atitudes para colaborar, para se integrar ao movimento dos ventos. Como nadador que percebe as correntezas,
não para ser levado pelas correntezas, mas para poder dirigir seus movimentos, levando em consideração, aproveitando, nadando a favor da correnteza e não contra. Nós também precisamos perceber as leis, as regras, os parâmetros, como é que Deus opera na vida das pessoas. Conhecer a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, a lei da sintonia e, sobre todas as leis, a lei do amor. Constituição universal, que rege tudo e todos, fazendo com que todas as outras leis sejam só artigos dela mesma. É um grande ganho, meus amigos. Nesses momentos, ao invés de brigarmos com a vida, de remarmos contra a correnteza, darmos murro em ponta de faca, brigarmos com nossos cônjuges, com as pessoas à nossa volta, com os governos, com as linhas políticas adversárias, com as religiões contrárias. Isso tudo que nos tira tanta saúde, de nos revoltarmos com as doenças, com os assaltos, com tudo que acontece, isso nos drena tanta energia. Não, busquemos o aspecto terapêutico e pedagógico de todos os fatos, porque a vida é sim um hospital e uma escola. E nos cabe, em confiança, em reconhecimento ao sublime médico, aceitar os tratamentos, seguir as iniciativas e buscar a nossa melhor saúde. Porque sem a nossa participação, nem o melhor médico consegue a nossa cura. Quando Jesus curava, dizia: a tua fé te salvou. Fé é exatamente a integração da nossa vontade com a vontade de Deus. Fé ativa, oração, ação. Não é? Hoje nós vamos então para a oração de item 32, considerando o seguinte prefácio de Allan Kardec. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência da nossa imprudência, de nossa imprevidência, ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Ninguém é vítima de nada. Mesmo um sofrimento para o qual nós nada contribuímos nessa vida, certamente contribuímos em outras vidas. Ou se ao invés de expiação for uma prova, é um impulso para que nós avancemos melhores para outros momentos, para outras vidas. Não é? Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida ou a expiação de uma existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo que pecamos. De uma forma geral, pode-se dizer que a pessoa que sofre muito por questões materiais, pela sobrevivência, já desperdiçou recursos nessa ou em outras vidas. A pessoa que tem limitações sérias por doenças mentais, incapacitantes ou limitantes, certamente já usou mal sua inteligência em outras vidas. Pessoas que têm problema de infertilidade, muito provavelmente usou mal a sua maternidade ou a sua paternidade em outras vidas. Mas não é punição de Deus, é uma oportunidade de transformação pela revalorização da mente,
da maternidade, da paternidade e assim por diante. Não é? É isso que se fala de entender e colaborar e aceitar as leis de Deus e agir de acordo com elas. Porque se a lei máxima é o amor, por exemplo, as pessoas que têm problema de infertilidade podem magnificamente fazer trabalhos voluntários com crianças, adotar crianças, atos de amor, esse amor que cobre a multidão dos erros humanos, não é? No que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O nosso olhar só alcança a revolta, a pena, a queixa contra as coisas que nos parecem contrárias, mas nada nos é contrário. Tudo é didático e terapêutico na escola e no hospital de Deus. Não é? O bem frequentemente é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que essas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados aqueles que têm desafios nas lições, que enfrentam os desafios das lições, que sofrem fazendo as lições, porque esses terão muito melhores condições de ir bem nas provas. Não é assim na escola? Não é assim na vida? Não é? Maravilhoso. Agora vamos então fazer a segunda prece que Kardec nos favorece para essa questão da resiliência, da não briga com a vida, da não revolta, da não pena de nós mesmos, mas da aceitação, da submissão e da resignação, da ressignificação de tudo que nos acontece. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne e não desvias teu olhar de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água viva e me dessedentarei. Que a minha boca não se abra senão para cantar teus louvores e não para murmurar nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Se você substitui o amor, essa frase fica ainda mais maravilhosa. Ó amor, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Teu nome seja bendito, se me feres, porque és o Senhor e eu, o servidor infiel. Curvarei a minha fronte sem me lamentar, porque tu és grande, só tu és a meta. Que bela oração, como isso nos fortalece, não é mesmo? Como isso deve ser levado, deve ser trazido. Vá até o seu Evangelho segundo o Espiritismo, leia lá esse item do capítulo 28, o item 30. O item 30 todo nos favorece demais esse aprendizado. Vejam, estudem
e aproveitem todo esse item do 30 até o 33, lá do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preparem-se, amigos, porque algumas revelações espirituais trouxeram, e eu acredito firmemente nelas, que nós teremos ainda maiores desafios, mais pressões, nos sendo necessárias mais resiliência, mais aceitação, mais resignação, mais ressignificação dos fatos da vida, aumentando nossa capacidade de ler, de entender as leis de Deus, o sentido positivo de tudo, que nos fará aceitar e agir com Deus, agir com a vida, agir com o amor e não contra. Que assim seja para mim e para você. Habilitemo-nos agora, porque o que nós fizermos agora, a atitude que nós cultivarmos agora, nos dará mais força real. Não a dureza e a rigidez de quem quer impor a sua vontade, mas a fé e a aceitação que nos farão agir com Deus, agir com solidariedade, agir com compaixão, agir com amor. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, porque muito mais pessoas precisam da oração da resiliência, do desenvolvimento da sua flexibilidade, da sua adaptabilidade, da sua fé. O momento é crítico e precisamos compartilhar, multiplicar esse fundamental pão da alma. Um grande abraço para você, ótimo sábado. Amanhã, 5h30, 17h30, estaremos fazendo a nossa reflexão para as 18 horas, renovar nossa comunhão na oração. Um grande abraço, paz para você nesse sábado, no domingo, e às 17h30 do domingo estaremos juntos novamente. Paz e bem, paz e luz para você.